dia a todos. Hoje vamos falar de um trabalho desenvolvido ao longo dos últimos meses no âmbito da Unidade Curricular de Sociologia Económica da CPBS. Este trabalho centra-se no projeto Shakti, desenvolvido pela OU. Este projeto é frequentemente apresentado como um exemplo paradigmático da responsabilidade social corporativa, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em particular com o ODS 5, dedicado à igualdade de género. A narrativa oficial enfatiza o empoderamento de mulheres em contextos rurais na Índia, transformadas em microempreendedoras que levam produtos de higiene a aldeias de difícil acesso, ganhando rendimento próprio, além de maior autonomia e reconhecimento social. No entanto, uma leitura mais atenta revela que o objetivo central do projeto é a expansão do mercado rural da empresa, sendo o empoderamento feminino um efeito colateral desejável. Sendo a primeira análise ao ponto de vista económico, o modelo assenta numa transferência significativa de risco para as mulheres participantes. Estudos analisados indicam que para as se tornarem Shaktiyanas, estas têm de realizar um investimento inicial em estoque na ordem das 15 a 20 mil rúpias, valor que para muitas corresponde a vários meses de salários. Dado que dificilmente dispõem dessa quantia, recorrem frequentemente a empréstimos, seja através de bancos com taxas elevadas, seja por via de grupos de autoajuda que também cobram juros consideráveis. Em contrapartida, o retorno mensal situa-se para as que têm mais sucesso entre as 700 e 1000 rúpias, o que corresponde a um rendimento modesto e instável. O risco associado ao eventual insucesso comercial recai em larga medida sobre as mulheres envolvidas no programa. A Unilever recebe o pagamento de estoque de forma antecipada, enquanto as Shaktiyamas assumem a responsabilidade de armazenar os produtos, encontrar canais de distribuição e, em muitos casos, suportar diretamente o prejuízo quando as vendas não se concretizem, dada a inexistência de um sistema estruturado de devolução. Desta forma, o projeto fomenta uma forma de microempreendedorismo que, do ponto de vista estrutural, se aproxima mais de um contrato informal e assimétrico do que de uma parceria equilibrada entre empresas e vendedoras. Esta configuração empresarial acarreta igualmente consequências relevantes ao nível da inclusão social. Embora o discurso oficial enfatize o alcance às mais vulneráveis, na prática o modelo tende a recrutar sobretudo mulheres de estratos rurais de classe média baixa, justamente aquelas que ainda dispõem de alguma margem para contrair dívida ou mobilizar recursos iniciais junto de bancos ou das suas poupanças familiares. As mulheres em situação de pobreza extrema, incapazes de reunir o capital necessário para o investimento inicial, permanecem excluídas. A retórica inclusiva confronta-se assim com uma barreira económica concreta, a capacidade de assumir risco financeiro. O resultado é um projeto que tende a consolidar a posição de determinados segmentos sociais femininos, sem contudo transformar de forma significativa as estruturas profundas que originam a pobreza e a desigualdade de género. Outro ponto focal é a dimensão ambiental do projeto Shakti. Este modelo de negócio apoia-se intensamente em embalagens de utilização única, sobretudo saquetas de pequeno formato, concebidas para consumidores com baixo poder de compra. Esta estratégia permite o acesso a produtos de higiene a preços mais baixos e em quantidades reduzidas, mas por outro lado gera um fluxo massivo de resíduos plásticos num contexto onde os sistemas de recolha e tratamento de lixo são frequentemente inexistentes. Em zonas rurais, estes resíduos acabam muitas vezes depositados a céu aberto, queimados ou arrastados por cursos de água, contribuindo para a poluição do solo, da água e dos ecossistemas locais. Esta realidade pode ser interpretada à luz da noção de fratura metabólica proposta por Marx, sendo esta a ruptura de troca material entre a sociedade humana e o mundo natural. O capitalismo industrial perturba os ciclos essenciais que devolvem os nutrientes de consumo ao solo, criando um fluxo unidirecional que esgota o ambiente e aliena a humanidade das suas fundações ecológicas. O projeto Shakti, enquanto promove uma força limitada de inclusão económica, reforça uma lógica de exclusão ecológica em que as comunidades já vulneráveis ficam expostas a impactos ambientais que não controlam. As mulheres participantes, apresentadas como agentes de progresso e modernização, tornam-se também, ainda que involuntariamente, mediadoras de um modelo de consumo ambientalmente insustentável. Neste contexto ganha relevância o conceito de social washing. Este termo designa o uso instrumental de causas sociais para legitimar estratégias de negócio que não enfrentam desigualdades estruturais. No caso da Unilever, a linguagem do empoderamento feminino e da contribuição para os ODS é sustentada através de indicadores como crescimento de vendas e expansão de cota de mercado. A melhoria efetiva e sustentada das condições de vida das mulheres é então colocada como um resultado secundário e contingente do resto do projeto, estando dependente apenas da lógica de mercado. Importa reconhecer que o projeto gera transformações subjetivas reais para muitos participantes.
Diversos estudos apontam para um aumento da autoconfiança, maior capacidade de gerir pequenos negócios, ampliação das redes de sociabilidade e, em alguns casos, maior conhecimento da mulher no seio da família e da comunidade. O simples facto de sair de casa, contactar clientes e gerar rendimento próprio pode redefinir a forma como estas mulheres se veem a si mesmas e como são vistas pelos outros. Contudo, esse empoderamento mantém-se condicionado pela lógica de mercado. Não há contrato de trabalho formal, não há salário fixo, não há proteção laboral. Em situações de crise, como na queda de vendas, até problemas de saúde ou desastres naturais, as Shaktiyamas continuam a suportar o peso da dívida e da instabilidade, e o que preserva a sua posição privilegiada na cadeia de valor. A nossa análise passou também por utilizar ideias de Karl Polanyi, nomeadamente o conceito de duplo movimento. Polanyi descreve a tendência do mercado para se expandir e penetrar em múltiplas esferas da vida social, convertendo em mercadorias elementos tradicionalmente regulados por normas sociais e comunitárias, como o trabalho, a terra e o dinheiro. No projeto Shakti é precisamente o tempo doméstico, as relações de confiança e o capital social das mulheres que são incorporadas na lógica do mercado como canais de distribuição de produtos. O trabalho destas mulheres aproxima-se do que Polanyi chama de mercadorias fictícias, ou seja, estas relações são tratadas como um fator de produção transacionável, sem que sejam asseguradas as garantias e proteções habitualmente associadas ao trabalho formal. Simultaneamente, a natureza, representada pelo sol e pela água, também entra nesta lógica de mercantilização, sendo utilizada como se fosse um recurso infinitamente disponível para absorver impactos e resíduos. Face a esta dinâmica, Polanyi descreve o surgimento de um contramovimento através do qual a sociedade procura reintroduzir limites morais, sociais e ecológicos à expansão desregulada do mercado. No caso do projeto Shakti, este contramovimento manifesta-se nas críticas de investigadores, organizações da sociedade civil e reguladores, que denunciam aspectos como a transferência assimétrica de risco e a reprodução de hierarquias económicas e de género. Perante este cenário, torna-se pertinente questionar sobre que medidas este projeto se pode aproximar de um modelo de negócio genuinamente comprometido com justiça social e sustentabilidade. Em primeiro lugar, a partilha efetiva do risco económico entre a empresa e vendedoras, por exemplo, através de mecanismos formais de retoma parcial de stock, os buybacks, com limites definidos, de forma a impedir que insucessos de mercado se traduzam exclusivamente em endividamento e perda de rendimento para as mulheres. Em segundo lugar, propomos também a criação de instrumentos mínimos de proteção financeira, como seguros básicos que cobram eventos imprevisíveis e a negociação de tetos máximos para as taxas de juros aplicáveis aos empréstimos contraídos para financiar o stock. Em terceiro lugar, propomos a definição de margens mínimas garantidas para as vendedoras e mecanismos de transparência na formação de preços e distribuição de valor ao longo da cadeia, de modo a que o discurso de parceria que o Unilever diz ter se traduza também em práticas económicas verificáveis. Finalmente, importa sublinhar que o caso do projeto Shakti não é um fenómeno isolado, mas antes um exemplo de uma tendência. Este projeto evidencia que não é suficiente para as empresas invocarem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ou o empoderamento feminino para se apresentarem como verdadeiros agentes de transformação social. A responsabilidade social corporativa exige mais do que um discurso bem construído. Requer a partilha efetiva de riscos com as populações envolvidas, a garantia de condições mínimas e a proteção económica e laboral e o reconhecimento explícito dos limites ecológicos em que o modelo de negócio opera. Se as multinacionais pretendem contribuir de forma genuína para o ODS 5, terão então de inscrever estes compromissos no núcleo das suas estratégias empresariais e não apenas na dimensão comunicacional ou na secção de marketing dos seus respectivos relatórios de sustentabilidade. Assim, terminamos o nosso projeto sobre o projeto Shakti. Obrigado.